Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por este dia. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos abençoou, o Senhor renovou cuidados sobre as nossas vidas, o Senhor nos guardou. E nós te agradecemos por isto. Te agradecemos também porque o teu amor, a tua presença, a tua companhia são sempre constantes sobre todos nós. Por isso te bendizemos. Pedimos, ó Deus, graça sobre as nossas vidas para esses momentos em que passaremos juntos louvando o teu nome, orando, lendo a tua palavra. Que a tua presença nos abençoe, que a presença do teu Espírito Santo seja em cada família, em cada lar, em cada coração. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que estiverem entristecidos por causa de alguma perda, por causa de algum luto, por causa de alguma dor, que o Senhor os conforte, que o Senhor os console, que o Senhor os anime pela tua presença e pela presença do teu Espírito Santo nessas vidas. Temos pedido, ó Deus, a intervenção do teu poder, da tua graça sobre toda essa situação que o Brasil e que as nações vêm passando, que o nosso estado, que a nossa cidade vem passando, que o Senhor tenha misericórdia e faça cessar tudo isso, para que a nossa vida, ó Deus, volte ao abraço, ao encontro, à alegria de estarmos juntos na casa do Senhor, celebrando o teu santo nome. Renova-nos, ó Deus, na esperança de que brevemente estaremos assim. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Em o nome de Jesus, pedimos que seja assim. Amém. O esplendor de um rei, vestido de majestade, deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar, deixa, Senhor, a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tenta fugir, treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. De idade a idade levanta, e o tempo está em suas mãos, o início e o fim, o início e o fim. O Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo, o leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é
eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande, grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande, grande é nosso Deus. Grande és tu, Senhor. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantamos nossas mãos e exaltamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantamos nossas mãos e exaltamos-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grande os teus milagres são, não há outro igual a ti, oh não, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grande os teus milagres são, não há outro igual a ti, oh não, não há outro igual a ti. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantamos nossas mãos e exaltamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantamos nossas mãos e exaltamos-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grande os teus milagres são, não há outro igual a ti, oh não, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grande os teus milagres são, não há outro igual a ti, oh não, não há outro igual a ti. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grande, grande és tu, Senhor. Maravilhoso é o teu santo nome, precioso Jesus. Eu quero pedir agora ao Pai, pelo Joel, que está no UTI da Beneficência Portuguesa.
Visita-o neste momento. Toca com tuas mãos sobre ele e repreende a enfermidade que está nele. Que o Senhor agora o visite com graça, com restauração, com cura. E não apenas por ele, mas também por todos os outros que estão nos hospitais, que estão em UTIs, que estão em enfermarias, que estão em corredores, que estão na espera. Clamamos pela tua misericórdia, misericórdia. Ó Jesus, filho de Davi, tem compaixão deles e visita-os. Tem compaixão dos médicos, tem compaixão dos assistentes, tem compaixão, ó Deus, dos teus filhos. Haja, Senhor, com misericórdia e graça sobre essas vidas, Senhor, e põe tuas mãos poderosas sobre eles, trazendo cura do Senhor sobre essas vidas, ó Pai. Também pedimos pelo Jorge, que está se recuperando, que o Senhor seja sobre ele. A Simone agradece pelo milagre, Senhor, da cura que seu amigo teve. Nós te agradecemos juntamente com ela. Bendito e louvado seja o teu santo nome pelas maravilhas que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda fará. Que os teus olhos estejam postos, ó Deus, sobre os teus filhos, e que o Senhor lhes traga paz. Nós sabemos que tu tens um propósito sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas, e nós nos entregamos aos teus propósitos. Em nome de Jesus, pedimos que seja assim. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nada sou sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes tudo de mim. Miras meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Levas minha vida a uma só verdade, que quando me nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz, preciosa paz que excede a todo entendimento, que guarda mente e coração. A tua paz, teus olhos revelam que eu
sou sem ti. Ó fiel Senhor, tu sabes tudo de mim. Quando miras meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Levas minha vida a uma só verdade, que quando me miras, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além, muito mais do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Creia nisso, confie. Sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim, em ti, em nós, nos enchem da tua paz. Obrigado, Pai, porque o Senhor olha para nós, porque o Senhor tem nos guiado por veredas de justiça. E ainda que tenhamos que andar pelo vale da sombra da morte, a tua presença com tua vara e cajado nos consolam. Prepara-nos, ó Pai, uma mesa para estarmos festejando a nossa vitória diante dos nossos inimigos. Unge-nos, ó Deus, com óleo de cura que escorra sobre o nosso corpo e esteja enchendo o nosso coração de alegria. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão nos perseguindo, estarão nos seguindo, nos acompanhando todos os dias das nossas vidas. E quando esses dias cessarem, segundo a tua vontade, habitaremos para todo sempre na casa do Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito seja para sempre o teu santo nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 nos diz assim, um versículo muito precioso. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação.
na oração perseverantes. Quem sabe você pode repetir aí, quem sabe não, você pode repetir aí, logo depois que eu falar. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. São 3, portanto, preciosas recomendações que nós temos neste versículo. 3 orientações para o nosso viver, para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. Primeira, regozijai-vos na esperança. Se não fosse a esperança, e a esperança é certeza do amanhã, é certeza de dias melhores, é certeza do cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Esperança se refere ao futuro, porque a esperança que se vê, esperança que é presente, esperança que é agora, não é esperança, nos diz Romanos 8, 24. Porque como vamos esperar o que já vemos? Mas se esperamos o que não vemos, com esperança aguardamos. A nossa vida, o nosso horizonte, nunca devem estar limitados àquilo que nós vemos. Porque se nós tivermos os nossos olhos naquilo que nós vemos, nas circunstâncias, nas tribulações, nas dificuldades, nós não vamos ter ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Se você olha apenas para a aflição e não para a vitória de Cristo, eu venci o mundo, você não tem ânimo. Olhe para a vitória de Jesus e tenha ânimo. Devemos, portanto, entender que aqui a esperança não é o objeto da alegria. O regozijai-vos da esperança deve ser entendido como regozijai-vos por meio da esperança, por causa da esperança, porque há esperança para o amanhã, há esperança para o seu futuro. Regozije-se. A esperança, portanto, é a causa da alegria. A esperança, portanto, é a causa do regozijo, da gratidão. Não existe qualquer consolo na tribulação, na tristeza, no choro, exceto quando esses momentos são iluminados pela esperança. Quando, apesar deles, eu tenho esperança. Quando Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, foram ao encontro de Jesus, elas tinham as mesmas palavras, mas Jesus falou para Marta: se você crê, você verá a glória do meu Pai. Crê que aquele que, ainda que morra, viverá. E ela disse: eu creio. E ela tinha esperança, porque ela disse: eu creio que no último dia, aqueles que morreram no Senhor, ela tinha uma boa teologia da esperança. Mas Jesus estava falando de uma esperança bem próxima. Ele estava falando da esperança de que a morte não é a última palavra.
mas a vida. E a vida na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é que a gente pode se alegrar. Regozijai-vos na esperança. Nesses dias, tenha esperança de que nós vamos estar juntos, que nós vamos ainda nos abraçar, que nós vamos estar cultuando ao Senhor juntos, que tudo isso vai passar. Creia e se alegre muito mais, tenha muitos outros motivos, porque esses motivos são poucos. Que você regozije-se na esperança. É o regozijo na esperança que nos leva para a segunda preciosa recomendação de Paulo. Sede pacientes na tribulação. Paciência na tribulação. Essa palavra tribulação no grego, rupomeno, ela são duas palavras, rupo e meno. Rupo significa estar embaixo e meno permanecer. A ideia é de você estar suportando um peso pacientemente. Isso é tribulação. Você suportar aquilo que está sufocando, pesando sobre você e fazê-lo pacientemente, aguentar uma condição difícil. E não passivamente, mas firmemente, porque você tem esperança. É mostrar-se, portanto, perseverante na tribulação. A questão não é por que nós temos esses momentos, por que nós temos tribulação, ou quando é que elas vão acabar, ou quando é que elas virão, mas se quando elas vierem, ou que elas estejamos nós passando por elas, se nós estamos nos regozijando na esperança. Eu estou pacientemente no sufoco, aguentando a tribulação, e durante esse período eu tenho me regozijado na esperança. Temos o precioso exemplo de Jesus em Hebreus 12, quando o autor traz para nós o exemplo não apenas de Jesus, mas também dos santos, daqueles que já partiram, quando lá diz assim: também nós, portanto, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, o exemplo de Jesus Cristo, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele diz duas coisas. Primeiro,
Nós estamos rodeados, a figura aí é como se a vida estivesse acontecendo num estádio de futebol e nós estivéssemos rodeados por uma torcida, e essa torcida são aqueles nossos que já estão na presença do Pai e torcem por nós, uma nuvem, grande nuvem, dizendo: vai, vocês vão conseguir, continuem firmes. E ele diz: considere, em segundo lugar, o exemplo de Jesus Cristo, que suportou a vergonha, suportou o peso da cruz, aguentou e passou por tamanha oposição dos pecadores contra ele mesmo. E ele diz: considerem isso para que vocês não se cansem, para que vocês não se fatiguem. Desmaiando em vossa alma, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão como águias serão. Por quê? Porque esperam no Senhor. Não é porque já têm, mas porque sabem em quem têm crido. E isso nos leva a estarmos também na oração perseverantes. Então, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Geralmente as pessoas têm dúvidas em relação ao valor da oração. Muitas vezes elas entram em conflito em relação à oração, porque elas dizem: Deus não tem a vontade dele, do que adianta eu orar se é a vontade dele que vai ser feita? Nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, é a vontade soberana de Deus, que são os decretos dele, e quando ele determina que é assim, dizendo Deus, mandando Deus, quem poderá resistir à vontade dele? Jonas tentou fugir da vontade dele, mas ainda que sendo vomitado por um grande peixe, teve que ir para Nínive. Querendo ou não, ele foi para Nínive. Teve que pregar e fazer a vontade de Deus, porque Deus havia determinado que assim seria. Então, quando Deus determina, está determinado. E aí entra outro ponto, que é quando eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu resisto à vontade de Deus. Quantas vezes eu encontro, às vezes, pessoas me perguntando: pastor, eu acho até que eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei que elas sabem qual é a vontade de Deus. Só que essa vontade entra em conflito com a vontade delas, e elas querem alguém que lhes diga alguma coisa que possa justificar aquilo que elas querem fazer contra a vontade de Deus. Então também tem esse problema. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele orou e disse: contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. É quando, portanto, nos submetemos à vontade soberana de Deus. Em segundo lugar, Deus tem a vontade dele, os decretos, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos orar com súplicas. E o que é oração de súplica? Suplicar
é quando eu coloco a minha vontade diante de Deus. Eu não sei qual é a vontade dele, eu não consegui discernir a vontade dele, mas eu tenho uma vontade e eu coloco a minha vontade diante dele. O problema da súplica, ela é muito perigosa, porque ela é a expressão da minha vontade. E às vezes também essa minha vontade é contra a vontade de Deus. Vocês se lembram de Abraão quando Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra? E ele foi: Senhor, se tiver 50 justos ali, o Senhor poupa? Ele expressou a vontade dele. O Senhor não destrói? Ele pensava em Ló, o seu sobrinho. Era em Ló que ele estava pensando. Não era na cidade toda. E Deus disse: se houver, eu poupo. 40, Senhor. E ele foi abaixando, até que não tinha mais para onde abaixar. Ele viu que não adiantava mais, mas ele colocou a vontade dele. Deus, em Isaías, no capítulo 1, ele diz assim: vinde, arrazoemos. É Deus dizendo: venham, vamos conversar. Obadias, Abacuque, aliás, também ele colocou a vontade dele diante do Senhor e disse: eu vou me colocar na torre de vigia e vou aguardar para ver qual vai ser a resposta do Senhor para a minha causa, para o meu problema. Jesus, quando se aproximava de Jerusalém, ele viu Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Eu quis, mas vocês não quiseram. Portanto, a súplica é quando eu coloco a minha vontade diante do Senhor. Jesus chegou para Bartimeu e perguntou: que queres que eu te faça? Ele quer ouvir também o que nós queremos. Ele quer que a gente esteja também refletindo sobre... Você já teve aquele momento que você insistiu tanto na sua vontade, colocando, suplicando, mas num determinado momento de oração, quando você estava na presença de Deus, de repente uma paz invadiu o seu coração e a sua vontade se foi? E você então se rendeu à vontade de Deus. E você então se convenceu que a sua vontade não era boa. O bom é quando nós confiamos tanto em Deus e descansamos, sabedores de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós aprendemos isto, o regozijo na esperança, a paciência na tribulação só são possíveis através da perseverança na oração, na intimidade com Deus. Imagine como seriam as tribulações se nós não tivéssemos esperança. Como seríamos derrotados na perseguição se nós não tivéssemos esperança e perseverança na oração? Jacó perseverou lutando com Deus para ser abençoado. Davi perseverou orando em todo o tempo no Salmo 55, versículos 16 a 18. Sigamos, portanto, a palavra de Deus. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Para quê? Para que Filipenses, lembram de Filipenses 4, 6 a 7? Para que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde a nossa alma
e o nosso coração. Amém. Quando a canção termina e a música acaba, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando eu não entendo o mundo e a fé me está faltando, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, siga sendo Deus, e para sempre o serás. Segue sendo Deus, siga sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando o mar se embravece e meu coração decresce, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, siga sendo Deus, e para sempre o serás. Segue sendo Deus, siga sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Ele segue sim sendo Deus, Deus de infinita misericórdia e graça, bondade. Ele é Deus de amor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és grandioso e tu és o nosso Deus. Que o Senhor faça com que a esperança seja renovada no coração dos meus irmãos e eles se regozijem na presença tua. Que eles sejam pacientes por causa da esperança e da alegria nas tribulações e permaneçam perseverantes em oração. Que o Senhor assim os abençoe com graça hoje e sempre, no nome de Jesus.
pedimos assim.